queria falar, né, o tema que eu apresentei, é a questão da organização do trabalho e da saúde mental. Né? Que a origem principal do sofrimento no trabalho é a organização do trabalho. Isso é amplamente reconhecido tecnicamente pelos trabalhadores da área de saúde, né? E que nós vemos aqui uma organização do trabalho estruturada, a partir da lógica do lucro do acionista, do desempenho gerencial em reduzir custos, em aumentar a todo custo a produtividade, somado com o poder completo, absoluto do gerente sobre seus funcionários, tem gerado um ambiente muito adoecido no trabalho. Tá certo? Então, a capacidade do gerente de impedir transferências, de atrapalhar a evolução funcional dos trabalhadores, de ameaçar desimplante de trabalhadores, de uma série de outras coisas que tem sob seu, inclusive de não acatar definições, recomendações da área de SMS de transferência de algum trabalhador que esteja adoecendo na área. Tudo isso permite o assédio, permite um aumento do sofrimento e a perda de perspectiva e de felicidade do trabalhador no trabalho. Né? Então, nós achamos que é necessário questionar a fundo essa lógica organizacional que promove, inclusive, não os melhores líderes como gerentes, mas, em geral, né, claro que não posso falar de todos, mas promove prioritariamente aqueles que se propõem a assediar e não os melhores líderes. Essa lógica tem que ser extinta e nós temos que questionar esse poder ditatorial dos gerentes para determinar a vida funcional dos trabalhadores, inclusive sujando a ficha deles com punições que acompanham a sua ficha por toda a carreira funcional, onde quer que ele esteja. Um outro tema muito importante que nós apresentamos foi a questão do reconhecimento das exposições a risco dos trabalhadores, ergonômicos, químicos, físicos, biológicos, alérgico-respiratórios, psíquicos, que os trabalhadores sofrem sistematicamente e que não há um reconhecimento. Inclusive, achamos que na hora da definição dos programas, o antigo PPRA, agora PGR, é necessário envolver CIPA e sindicatos na definição, para opinar na definição do GHE, dos grupos homogêneos de exposição, na definição das metodologias, o que vai ser medido, para evidenciar todos os riscos que os trabalhadores sofrem no trabalho. Além disso, o reconhecimento do adoecimento no trabalho. Há centenas e centenas de casos de afastamento do trabalho por todas essas questões que eu apresentei aqui e que não há nenhum caso que eu conheça, que nós conheçamos, que a empresa reconheceu que houve participação no trabalho, na origem ou no agravamento desse problema, como afastamentos por transtornos psíquicos, afastamentos por questões de ergonomia, por vários outros itens. E nós achamos que é necessário que cada vez que um trabalhador se afastar por adoecimento, deve ser investigado se existe alguma interferência do trabalho no afastamento desse trabalhador, para poder haver o reconhecimento do direito e um combate efetivo às causas desse afastamento. Outros temas que nós levantamos muito importantes, a questão da higiene ocupacional, que nós está muito desestruturada na empresa, a investigação de acidentes, que tem metodologias e critérios, metodologias ultrapassadas e critérios que buscam punir e não apontar as causas a fundo, e a punição como resultado de uma investigação de acidente polui as investigações de acidente, atrapalha que elas sejam feitas com efetividade, que se busquem livremente as causas dos acidentes. O problema da passagem de turno foi, inclusive, identificado por um dirigente aqui da FNP, que mais de metade dos acidentes graves no mundo, inclusive os de impacto ambiental, tem origem em passagem de turno. E nós vemos como estão desrespeitados os trabalhadores, inclusive na contagem, no reconhecimento da contagem da passagem de turno, que influi diretamente na segurança e na saúde mental dos trabalhadores, na segurança dos processos e na saúde mental dos trabalhadores. Tem outras coisas que nós pontuamos importantes, a questão das plataformas, o layout das plataformas, com muitas escadarias,
pouca ligação entre os módulos, que obriga os trabalhadores a se desgastarem subindo e descendo escada, levando a lesão, a desgaste físico, psicológico, a demora no tempo de execução do seu serviço, e não tem sido priorizado esse tema nas obras que se fazem nas plataformas. Ou seja, não tem sido priorizado os trabalhadores. Também a falta de áreas de lazer. Os novos projetos devem levar em conta esses temas também, né? Fora o problema de efetivo mínimo dentro das plataformas, que comprometem também a segurança, como a questão dos TLTs, dos TSTs, o MIEE, todas essas siglas que muita gente não conhece são profissões, né? Inspetores de equipamento, que têm efetivo inferior ao que deveria ser na plataforma, operação, na própria manutenção também. Então a questão do efetivo mínimo tem impacto também, foi uma coisa questionada, né? A questão da segurança de voo, nós estamos recebendo muitas notícias de incidentes com aeronaves ultimamente. Ontem, inclusive, houve um incidente com a aeronave que não pôde levantar voo no aeroporto de Cabo Frio, na P75, e nós estamos preocupados que esses incidentes, né, pela pirâmide dos acidentes que nós conhecemos, né, em perdurando, podem levar a acontecer um acidente. Há muitos anos que nós temos um acidente com aeronave, na qual, em geral, há óbitos desse tipo de acidente, e nós queremos ter acesso às investigações de acidentes com aeronaves, de incidentes com aeronaves nos últimos 2 anos, e a partir de agora, para poder identificar se existe uma tendência a atuar preventivamente para evitar que percamos nossos camaradas, nossos companheiros, né, que não possamos, que as famílias, suas famílias não chorem a perda dos seus parentes, né? E os últimos 2 temas que eu quero falar aqui, que nós apresentamos, entre vários outros, né, o Igor vai falar de mais alguns temas, né, a questão do reconhecimento da obesidade mórbida como PCD, com todas as consequências que isso tem em termos de direito, de teletrabalho, de acessibilidade e de vários outros itens, né, de móveis necessários, etc., né, e a questão das lactantes, né. É necessário também ter direito ao teletrabalho integral para as lactantes com limite até 36 meses, né, e também salas de amamentação, de coleta de leite e armazenamento apropriadas em todas as unidades da Petrobras para quem for trabalhar, fizer a opção de trabalhar presencial, né. São alguns temas que nós levantamos, entre muitos outros que tem na pauta dos trabalhadores, né, mas numa primeira reunião era isso. Nessa primeira reunião, como o Buca disse, né, essa reunião é com o sistema Petrobras, né, então não é só com a Petrobras. Temos batido na tecla aí de vários pontos, não só com a Petrobras, mas com as outras empresas do sistema também. O GT em questão é um GT, como disse o Buca, é um GT que tem uma transversalidade muito grande, né, ele tem várias coisas que estão sendo discutidas também em outros GTs, então quando a gente fala saúde, SMS e saúde do trabalho, é impossível você não falar de efetivo, tem um GT específico para isso, é impossível você não falar de terceirização, é impossível você não falar da ferramenta institucionalizada de assédio aos trabalhadores, que constitui aí no NPR, nas ferramentas de gerenciamento de desempenho, ou das opressões da minorias, tem um GT também específico para isso. Então é um tema muito transverso, né? A gente trouxe algumas questões específicas também em relação à própria CIPA, né? A gente teve a edição de uma lei que trouxe para a CIPA outras atribuições. Ao mesmo tempo, a gente tem um contexto que tem acontecido ao longo, que tem vindo à tona ao longo desse ano, que ao longo de décadas isso vem acontecendo no subterrâneo aí da empresa e que veio à tona com mais força agora, mais intenso nos últimos anos, e que veio à tona agora nesses últimos anos, nesses últimos meses, e que a empresa tem tido uma postura em relação a isso, ao invés, né? A empresa é agressora nos cenários que estão colocados. Quando você fala em violência do trabalho, a empresa ela é agressora. Então, o lugar de fala dela, por óbvio, não é o lugar de fala dela falar sobre aquela violência que ela cometeu, né? Esse é o lugar de fala da vítima. E o que a gente tem visto a empresa fazer quando estouram essas situações de violência? Ocupar esse lugar, né? E de diversas formas, com seus profissionais, com coisa, vai levando a coisa para falar sobre esse tema.
Então a gente criticou essa postura da empresa, criticou a postura da empresa em relação às CIPAs, que quer transformar, à luz dessa nova legislação, as CIPAs num mero bypass de denúncias que acontecerem sobre violência no trabalho e não colocar a CIPA dentro de tudo que permite a legislação, que é com uma postura ativa em relação à investigação, à apuração e tratamento das situações que chegarem à CIPA. Então a gente fez uma fala a respeito disso. Tratamos também, trouxemos questões específicas aqui da nossa base, por exemplo, a gente citou a questão que está acontecendo no SEMPS e o traço de etarismo que existe no SEMPS. Então o tema do etarismo foi um tema que foi tratado, pontuado em relação. E no SEMPS, a gente tem muitas denúncias hoje no SEMPS em relação à questão do etarismo. A gente trouxe também a questão do TABG e do CNCL. CNCL que foi ponta de lança na última greve, que tiveram várias conquistas que estão hoje com excesso de trabalho, com um perfil de muito desgaste, né? Várias pessoas com tratamentos médicos, e a gente vem acompanhando a situação que vem se agravando ali. Então trouxe esse tema do CNCL, trouxe o tema do TABG, que a gente tem diversas subnotificações, inclusive coisas que estão evoluindo para a parte criminal por conta de uma irresponsabilidade da gestão local em relação à cultura que está estabelecida ali, instituída ali de subnotificação. Então trouxemos vários temas também pontuais aí em relação a questões específicas também que a gente entende que são de um trato mais imediato. A empresa, nesse primeiro momento, não trouxe, evidentemente, respostas. Os sindicatos tiveram uma fala mais ativa no sentido de expor. É uma exposição não exaustiva, ou seja, em outras situações a gente vai poder trazer novas situações, por isso a gente chama a categoria também, uma vez que a gente está num caminho para a construção de uma pauta de acordo coletivo de trabalho, chama a categoria para contribuir com os seus sindicatos, sobre as pautas que entendem necessárias, sobre denúncias, é importante que a categoria denuncie, e a gente vai tratando nesses fóruns com a Petrobras, com as empresas do sistema, essas demandas que chegarem para a gente, e construindo a nossa pauta com vistas ao próximo ACT. Vão vir aí os congressos da categoria, fiquem atentos aos seus sindicatos, participem e atuem para modificar a realidade que vocês também estão sentindo.